Por séculos, cientistas têm desvendado os mistérios do mundo quântico. O comportamento dos átomos e partículas subatômicas há muito desafia nossa intuição clássica. Eles se teleportam, atravessam barreiras como se não existissem e podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo. Mas agora, uma nova descoberta levou nossa compreensão a um nível completamente novo. Pela primeira vez na história, cientistas testemunharam átomos se sincronizando no espaço livre. Essa descoberta não é apenas um feito tecnológico extraordinário, é uma revelação fundamental sobre o funcionamento do universo. Mas o que significa para os átomos se sincronizarem? Por que esse fenômeno é tão revolucionário? E como isso pode transformar nossa compreensão da física, do tempo e até do futuro da computação? Para compreender totalmente a importância dessa descoberta, precisamos começar pelo básico, a natureza da sincronização e seu papel no mundo quântico. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O mistério da sincronização. A sincronização é um fenômeno presente em toda a natureza. Ela aparece no modo como os vagalumes piscam em uníssono, no batimento coordenado das células do coração e até nas órbitas dos planetas. Mas no nível quântico, a sincronização assume um significado completamente diferente. A sincronização quântica refere-se a uma situação em que átomos, mesmo estando fisicamente separados, oscilam ou se movem em perfeita harmonia, diferente da sincronização clássica, que ocorre devido a interações diretas, como forças mecânicas ou eletromagnéticas. A sincronização quântica acontece devido às propriedades estranhas e contraintuitivas da mecânica quântica. Na maioria dos casos, os átomos precisam de uma força externa para se sincronizarem, como serem presos em uma rede óptica ou confinados em um condensado de Bose-Einstein. Mas o que torna essa descoberta tão surpreendente é que os cientistas observaram átomos se sincronizando no espaço livre, completamente sem confinamento e livres para se mover. Isso significa que, sob certas condições, sistemas quânticos podem alinhar seu comportamento espontaneamente, sem interações diretas, sugerindo um nível mais profundo de conectividade quântica do que se imaginava. O experimento que mudou tudo. Para entender como essa descoberta foi feita, precisamos olhar para o experimento em si. Os cientistas começaram resfriando um grupo de átomos a temperaturas próximas do zero absoluto, onde os efeitos quânticos se tornam dominantes. Em seguida, usaram lasers ultra precisos para controlar e medir seus estados. O que observaram foi impressionante. Apesar de não terem nenhuma conexão física e de não haver uma força externa agindo para sincronizá-los, os átomos começaram a oscilar em perfeita harmonia. Essa foi a primeira evidência direta de sincronização quântica ocorrendo espontaneamente no espaço livre. Era como se os átomos estivessem se comunicando por meio de um elo quântico invisível, alinhando seus movimentos de uma maneira que desafia a física clássica. As implicações dessa descoberta são profundas. Ela sugere que os sistemas quânticos podem estar muito mais interconectados do que suspeitávamos. Também levanta a possibilidade de que a sincronização desempenhe um papel oculto na própria fundação da mecânica quântica. Mas como isso é possível? Como átomos podem se sincronizar sem uma interação direta? O papel do emaranhamento quântico. Uma possível explicação para esse fenômeno reside no emaranhamento quântico, um dos conceitos mais estranhos e misteriosos da física. Quando duas partículas se emaranham, seus estados permanecem conectados, não importa a distância entre elas. Mudar o estado de uma afeta instantaneamente a outra, mesmo que estejam separadas por anos-luz. Os cientistas suspeitam que a sincronização observada no espaço livre pode ser um efeito emergente do emaranhamento. Se os átomos já estivessem sutilmente emaranhados antes do experimento começar, sua sincronização poderia ser uma manifestação dessa conexão oculta. Essa ideia está alinhada com pesquisas recentes que sugerem que o emaranhamento não é apenas uma característica da mecânica quântica, mas a própria base do espaço-tempo. Se o emaranhamento pode influenciar o comportamento dos átomos, mesmo quando estão flutuando livremente, isso pode significar que todas as partículas do universo estão conectadas de maneiras que ainda não compreendemos completamente. A conexão com os relógios quânticos.
quânticos. Uma das aplicações mais imediatas dessa descoberta está no desenvolvimento de relógios quânticos. Os relógios atômicos mais precisos da atualidade utilizam oscilações sincronizadas de átomos para medir o tempo com uma precisão impressionante. No entanto, esses relógios dependem de ambientes cuidadosamente controlados, como redes ópticas, para manter sua sincronização. A descoberta de que os átomos podem se sincronizar no espaço livre sugere que os futuros relógios quânticos poderiam ser ainda mais precisos e robustos, exigindo menos restrições para manter sua exatidão. Isso poderia revolucionar áreas como posicionamento global, sincronização de satélites e até navegação no espaço profundo, onde a precisão do tempo é crucial, mas as implicações vão ainda mais longe. Sincronização e computação quântica. Um dos maiores desafios da computação quântica é manter a coerência entre os qubits. Os computadores quânticos dependem de fenômenos como a superposição e o emaranhamento, mas, à medida que os sistemas se tornam maiores, torna-se cada vez mais difícil manter os qubits sincronizados. A descoberta de que os átomos podem se sincronizar no espaço livre abre novas possibilidades para o design de processadores quânticos. Se conseguirmos aproveitar essa sincronização natural, poderemos construir computadores quânticos mais estáveis e escaláveis, aproximando-nos da tão esperada supremacia quântica. Isso poderia levar a avanços revolucionários em inteligência artificial, criptografia e simulações de sistemas físicos complexos. Essa descoberta não apenas desafia nossa compreensão da mecânica quântica, mas também abre portas para aplicações tecnológicas que podem transformar o futuro da humanidade. Se a sincronização quântica no espaço livre for confirmada e compreendida em maior profundidade, estaremos diante de um dos avanços mais significativos na história da física moderna, uma nova perspectiva sobre a natureza da realidade. Além de suas aplicações tecnológicas, essa descoberta levanta questões profundas sobre a própria natureza da realidade. A sincronização no espaço livre sugere que os sistemas quânticos podem ser governados por conexões ocultas que transcendem a física clássica. Será que isso significa que o universo opera em um nível mais profundo de ordem do que imaginávamos anteriormente? Alguns físicos especulam que a sincronização quântica pode estar ligada a teorias do espaço-tempo emergente, onde a própria realidade surge da interação complexa da informação quântica. Isso poderia significar que nossa percepção do tempo, da causalidade e até da consciência está profundamente enraizada nos princípios fundamentais da mecânica quântica. O futuro da pesquisa sobre sincronização quântica. Os cientistas agora estão correndo para explorar todas as implicações dessa descoberta. Os próximos passos envolverão testar se esse efeito de sincronização pode ocorrer em escalas maiores, além de apenas alguns átomos. Se sistemas quânticos maiores puderem se sincronizar no espaço livre, isso poderá fornecer novas perspectivas sobre a unificação da mecânica quântica e da relatividade geral. Alguns pesquisadores até especulam que a sincronização pode desempenhar um papel nas estruturas cósmicas, influenciando tudo, desde a formação de galáxias até o comportamento da matéria escura. Será que a sincronização é um princípio fundamental do universo, governando não apenas os átomos, mas o próprio tecido do espaço-tempo? As implicações mais profundas da sincronização quântica. Embora a observação de átomos se sincronizando no espaço livre já seja revolucionária, o verdadeiro significado dessa descoberta está apenas começando a ser compreendido. Esse fenômeno desafia algumas de nossas suposições mais fundamentais sobre o comportamento dos sistemas quânticos, podendo remodelar campos inteiros da física. Para apreciar totalmente a profundidade dessa descoberta, devemos explorar suas implicações mais amplas, como ela se relaciona com a mecânica quântica, as teorias do espaço-tempo, suas possíveis aplicações tecnológicas e até mesmo as questões filosóficas sobre a natureza da realidade. Os fundamentos matemáticos da sincronização. O estudo da sincronização não é novo. Matemáticos e físicos exploram a sincronização em sistemas clássicos há séculos, desde relógios de pêndulo até órbitas planetárias. Um dos modelos matemáticos mais famosos que descrevem a sincronização é o modelo de Kuramoto, que explica como osciladores acoplados, como vagalumes piscando em sincronia ou células do coração humano batendo juntas, podem espontaneamente entrar em ritmo. No entanto, no domínio quântico, a sincronização segue um conjunto completamente diferente de regras. A descrição matemática da sincronização quântica exige a incorporação dos princípios de superposição, emaranhamento
espaço-momento e não localidade. Os físicos estão agora refinando versões quânticas dos modelos clássicos de sincronização para entender melhor o comportamento dos átomos sincronizados em estado livre. Esses modelos sugerem que a sincronização pode ser um aspecto fundamental da mecânica quântica, em vez de uma ocorrência rara ou isolada. A relação entre sincronização e transições de fase quânticas. Outro aspecto fascinante dessa descoberta é sua conexão com as transições de fase quânticas. Na física clássica, as transições de fase ocorrem quando um sistema muda de estado, como a água se transformando em gelo. No mundo quântico, as transições de fase ocorrem devido a mudanças nos estados quânticos. Um exemplo bem conhecido é a transição de um estado atômico normal para um condensado de Bose-Einstein, onde os átomos perdem suas identidades individuais e se comportam como uma única entidade quântica unificada. A sincronização quântica pode representar um novo tipo de transição de fase, uma que ocorre no espaço livre em vez de em ambientes confinados. Se for esse o caso, isso pode revelar novos estados da matéria que existem puramente devido a efeitos mecânicos quânticos. Sistemas de grande escala podem se sincronizar. Uma das maiores questões que surgem dessa descoberta é se a sincronização no espaço livre está limitada a pequenos sistemas atômicos, ou se pode ocorrer em escalas muito maiores. Se a sincronização se estender além de alguns átomos, isso pode sugerir que o próprio universo opera em uma estrutura fundamentalmente sincronizada. Alguns pesquisadores estão agora investigando se campos quânticos inteiros ou até objetos macroscópicos podem exibir sincronização sob as condições certas. Se isso for comprovado, poderá revolucionar nossa compreensão da mecânica quântica, aproximando-nos da solução de alguns dos maiores mistérios da física: sincronização e a seta do tempo. O tempo é um dos aspectos mais enigmáticos da física, embora as leis da física geralmente tratem o tempo como simétrico, significando que os processos deveriam ser capazes de ocorrer para frente ou para trás. Nossa experiência cotidiana conta uma história diferente. O tempo sempre parece avançar. Alguns físicos acreditam que a sincronização quântica pode fornecer novos insights sobre a natureza do próprio tempo. Se os átomos podem se sincronizar espontaneamente no espaço livre, isso pode estar ligado à estrutura subjacente do tempo? Será que a sincronização dos estados quânticos pode fornecer uma pista sobre por que o tempo avança em vez de retroceder? Alguns pesquisadores propõem que a sincronização quântica pode estar conectada à entropia, a medida da desordem em um sistema. Se a sincronização reduz a entropia de forma localizada, isso pode oferecer uma explicação para como o tempo emerge em um nível fundamental: sincronização quântica e o tecido do espaço-tempo. Talvez a implicação mais profunda da sincronização quântica no espaço livre seja sua possível conexão com o próprio espaço-tempo. Nos últimos anos, alguns físicos sugeriram que o espaço-tempo não é um tecido contínuo, como a teoria da relatividade geral de Einstein sugere, mas sim que emerge de interações quânticas mais profundas. O emaranhamento quântico, por exemplo, foi associado à estrutura do espaço-tempo por meio de teorias como ER igual EPR, que sugere que buracos de minhoca e o emaranhamento são dois lados da mesma moeda. Será que a sincronização quântica é mais uma peça desse quebra-cabeça? Se os átomos podem se sincronizar espontaneamente no espaço livre, isso pode significar que o tecido da realidade é entrelaçado por interações quânticas ocultas que transcendem a física clássica. Isso poderia nos aproximar de uma teoria da gravidade quântica, a tão procurada unificação da relatividade de Einstein e da mecânica quântica. O papel da sincronização quântica na biologia. Uma das áreas mais inesperadas onde a sincronização quântica pode ter implicações profundas é a biologia. Pesquisas recentes sugerem que sistemas biológicos, como a fotossíntese em plantas e as habilidades de navegação dos pássaros, podem depender da coerência quântica, um fenômeno no qual partículas permanecem em um estado quântico compartilhado em grandes distâncias. Se a sincronização quântica ocorre no espaço livre, isso levanta uma possibilidade intrigante. Os organismos biológicos poderiam estar aproveitando esse efeito para coordenar seus processos quânticos internos. Por exemplo, a atividade cerebral humana poderia envolver uma forma de sincronização quântica que permite que os neurônios se comuniquem instantaneamente. Embora essa ideia ainda seja especulativa, ela está sendo ativamente explorada por pesquisadores no emergente campo da biologia quântica. Se for confirmada, poderá redefinir nossa compreensão da própria vida. Aplicações potenciais da sincronização quântica. Embora a descoberta da sincronização quântica no espaço livre seja principalmente um avanço fundamental na
na física, ela também tem potenciais aplicações em tecnologias de ponta. 1. Sensores quânticos de próxima geração. Sensores quânticos dependem do comportamento delicado dos estados quânticos para detectar pequenas mudanças em condições físicas. A capacidade de sincronizar átomos no espaço livre pode levar ao desenvolvimento de sensores mais precisos para detectar ondas gravitacionais, mapear estruturas subterrâneas ou até mesmo buscar matéria escura. 2. Relógios atômicos ultraestáveis. Como mencionado anteriormente, a sincronização quântica pode melhorar significativamente os relógios atômicos. Isso poderia aprimorar os sistemas globais de navegação, permitir uma melhor sincronização de transações financeiras e aumentar a precisão de experimentos científicos que exigem medições de tempo extremamente exatas. Terceira, redes de comunicação quântica. Um dos maiores desafios na construção de redes de comunicação quântica é manter a coerência em longas distâncias. Se a sincronização quântica puder ser aproveitada, ela poderia fornecer uma nova maneira de estabelecer conexões confiáveis de comunicação quântica em vastas distâncias, possivelmente até permitindo mensagens quânticas interestelares. Quarta, arquiteturas avançadas de computação quântica. A estabilidade e a coerência dos qubits são essenciais para a construção de computadores quânticos práticos. A sincronização quântica no espaço livre pode oferecer novas técnicas para manter a coerência em processadores quânticos maiores, tornando as arquiteturas de computação quântica mais escaláveis e tolerantes a falhas. O caminho à frente. A descoberta da sincronização quântica no espaço livre marca o início de uma nova era na física quântica, mas muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. Quais são os mecanismos exatos que permitem que os átomos se sincronizem no espaço livre? Sistemas maiores, como moléculas ou objetos macroscópicos, podem exibir esse fenômeno. A sincronização quântica desempenha um papel fundamental na natureza do espaço-tempo. Essa descoberta poderia levar a uma nova física além do modelo padrão? Os cientistas estão agora projetando experimentos complementares para explorar essas questões, utilizando técnicas ainda mais avançadas, como qubits, supercondutores, óptica quântica e simulações quânticas impulsionadas por inteligência artificial. Alguns pesquisadores acreditam que, dentro da próxima década, podemos desvendar princípios mais profundos que governam a sincronização quântica, princípios que poderiam revolucionar nossa compreensão do universo. Conclusão: a sincronização quântica no espaço livre é mais do que apenas uma descoberta científica notável. É um vislumbre de uma ordem oculta que pode estar subjacente à própria estrutura da realidade. Ela desafia nossa compreensão da mecânica quântica, abre novos caminhos para a inovação tecnológica e levanta profundas questões filosóficas sobre a natureza da existência. À medida que continuamos a explorar os mistérios da física quântica, uma coisa é certa: o universo é muito mais interconectado e misterioso do que jamais imaginamos. Essa descoberta pode ser apenas o começo de uma nova era de exploração quântica, uma que pode redefinir a ciência, a tecnologia e nossa própria percepção da realidade.